de Hebreus, no capítulo 3, a partir do verso 1, onde a Escritura diz assim: Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Vamos orar. Ó Senhor, como é bom poder estar na Tua casa, com o Teu povo, Tua igreja, prestarmos culto a Ti. Lemos a Tua palavra e vemos que ela é a riqueza da Tua verdade para nós. Cantarmos louvores e adoração ao Senhor, nos subordinar à Tua bondade e à Tua graça. E nesse momento pedimos que o Senhor, com o Teu Espírito, venha iluminar a nossa mente, e que o Senhor mesmo venha dar-nos o entendimento do que essas palavras significam para a nossa salvação, para a nossa comunhão com o Senhor hoje e eternamente. Ó Deus, sê gracioso conosco, nos abençoe, nos edifique, transforme a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Existem alguns personagens da Bíblia que aparecem mais do que outros. Davi é o segundo nome mais citado na Bíblia depois do nome de Jesus. Contudo, Moisés era um homem que teve sobre si uma responsabilidade muito grande. E foi um instrumento tão precioso nas mãos de Deus, que os judeus estimavam, entendiam Moisés. Eles falavam com a boca cheia, a lei de Moisés, os princípios de Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, nos mostrando a criação, nos mostrando o povo indo para a terra prometida, nos mostrando o valor da graça de Deus revelado nos mínimos detalhes, cuidando do desenvolvimento do seu povo. Moisés nos mostrou a própria lei, não só os 10 mandamentos, mas tudo aquilo que Deus havia dado para o povo, viver como povo. Ele foi aquele que escreveu a mensagem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, que nos mostrou que existe bênção, salvação, alegria, graça, restauração na vida daquele que obedece os propósitos de Deus. Mas o mesmo que diz que existe pena, condenação, morte, juízo, para aqueles que negam a graça de Deus, o propósito de Deus, e até mesmo a pessoa de Cristo Jesus. Ele realmente era um homem muito importante. Ele foi o homem que falou com Deus, diz a Escritura, face a face. Moisés foi o homem a quem foi confiada a santa lei de Deus. Ele foi o homem escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito, que já durara dos 400 anos. Um tempo grande, dolorido, difícil, angustioso. Durante toda a sua vida, a mão do Senhor esteve com Moisés. Deus o protegeu quando ele era uma criancinha. Quando a filha de Faraó, que havia condenado as crianças hebraicas do sexo masculino à morte, ela o encontra no rio e trata dele. Esse homem também
cuidado pelo Senhor, através de um fantástico propósito de Deus e um processo das circunstâncias que envolveram sua vida, aquele jovem Moisés veio a ser adotado pela filha de Faraó, para que fosse criado e fosse educado para os palácios do Egito. Esse Moisés, como homem, ele tentou iniciar a libertação do seu povo, assassinando um rapaz, um capataz egípcio. Como resultado, ele foi forçado a fugir para o deserto. Mas mesmo assim, mesmo diante dessas circunstâncias, nós vemos ele não esquecido por Deus. Ele vai ser resgatado, a comissão e o propósito de Deus para a sua vida continua. Ele é a figura do libertador. Ele é a imagem e a figura daquele que viria muito tempo depois dele. Moisés foi aquele que esteve diante do Faraó, o rei mais poderoso de todo o mundo naquela época. Pelas mãos de Moisés, grandes e terríveis pragas foram trazidas contra a terra do Egito. Devastou a terra, até que o Faraó foi forçado a libertar os hebreus depois da morte de todos os primogênitos, inclusive do seu filho. Moisés foi aquele homem que conduziu o povo pelo deserto. Foi aquele que conduziu o povo a atravessar o Mar Vermelho em terra seca. E pela sua mão, os exércitos do Egito foram destruídos quando tentaram segui-lo. Ele subiu ao encontro de Deus lá no Monte Sinai. Foi ele quem, numa fenda, viu Deus passando. É muito simbólico tudo isso na Escritura. Foi aquele que recebeu a lei. Desde então, essa lei é conhecida como a lei de Moisés. Mais tarde, quando o povo violou a lei, quebrou a lei, ele serviu como defensor do povo, chegando na presença de Deus e implorando para que Deus não destruísse o povo, mas fosse misericordioso e tivesse piedade do povo. E Deus teve. Quando ele desceu do monte, por ter contemplado todo aquele evento maravilhoso e glorioso da presença de Deus e da lei de Deus, diz o texto que a sua face resplandecia a glória de Deus, ao ponto das pessoas não conseguirem olhar para ele, e ele teve que usar um lenço sobre a sua face. Até mesmo na morte, quando nós vemos a vida desse homem, a mão de Deus estava sobre Moisés, cavando uma sepultura e sepultando no monte Nebo. Ele era profeta, ele agiu como sacerdote, ele agiu como rei do povo. E, no entanto, por maior que fosse Moisés, por mais grandiosa que foi a sua história, o autor de Hebreus salienta que existe alguém que é maior do que ele. E esse alguém é o Deus encarnado, Jesus Cristo. Essa é a ideia do texto. E ele começa no verso 1 dizendo assim: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus. Jesus é tratado como o enviado apóstolo, como o sacerdote dos sacerdotes da nossa confissão e da nossa salvação. Mas o texto, ele usa uma palavrinha que é extremamente importante aqui. A palavra é considerem, entendam, creiam, olhem para Cristo, vejam a Cristo, entendam a Cristo e a obra de Cristo. Ele vem trazendo o mesmo argumento durante toda a sua carta. Nos 2 primeiros capítulos, o autor faz a mesma coisa. Tire os seus olhos da criação e olha para o Criador. Veja quem Ele é. O texto aí
começa com o por isso ou portanto. Talvez você tenha aí na sua versão a introdução do verso um portanto. E essa expressão, ela existe por uma razão. E a razão nos leva de volta ao capítulo anterior. E o capítulo anterior é aquilo que nós vimos agora mesmo. Que Jesus é melhor do que os anjos, Jesus é melhor do que os profetas, Jesus é melhor do que tudo, porque Ele é Deus. Porque Ele veio e foi fiel em todos os detalhes em nosso lugar, que não podemos cumprir e jamais poderíamos cumprir, e jamais poderemos cumprir o peso do nosso pecado, que é a nossa própria morte e depois sair disso. Jesus foi como nós, se fez como um de nós, humano, para que Ele pudesse ajudar humanos de uma forma que nenhum outro poderia fazer, nem anjos, nem profetas, nem muito menos Moisés. Todos esses foram instrumentos nas mãos de Deus. A quem essa carta está sendo escrita? Ela está sendo escrita para cristãos. Então entenda, essa carta ela é escrita para judeus que haviam ouvido o Evangelho, haviam conhecido a Jesus, haviam colocado as suas vidas diante da presença de Cristo e aceitado Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Essa carta ela é escrita para pessoas que consideraram Jesus, que entenderam a obra de Cristo, que um dia já levantou as mãos e adorou única e exclusivamente Cristo Jesus. Esse texto é enviado para crentes como eu e você, que apesar de ter feito todas essas coisas, eventualmente somos pegos agindo como aqueles que não consideramos Jesus, por alguma razão, ou por um somatório de situações. É epístola aos judeus, epístola aos hebreus crentes, aqueles que conheceram porque consideraram a Cristo. Eles aceitaram a mensagem. O texto diz que eles se tornaram participantes de uma chamada celestial. É assim que está no verso 1. Mas qual era o problema? Alguns deles começaram a se afastar de Jesus. Alguns deles começaram a voltar para a lei de Moisés. Não, para ser salvo eu preciso cumprir certos mandamentos, porque os mandamentos é que me mantêm na presença de Deus, os mandamentos é que me fazem ir na intimidade de Deus, os mandamentos são aqueles que Deus deu e são verdadeiros. Então, se são verdadeiros, eles são o caminho da salvação. Sendo que a própria Escritura diz que a lei mosaica, o que ela traz para nós é a certeza da condenação. Por isso vem o propiciatório que nós vimos a semana passada, no texto do capítulo 2. Jesus como propiciatório, como a propiciação. O propiciatório era a tampa da arca, que ficava no santo lugar. E sobre essa tampa era jogado uma vez por ano o sangue de um cordeiro imolado, simbolizando o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. E quando agora Deus, uma vez por ano, entra naquele lugar, Ele ouve as orações do sumo sacerdote, e Deus olha para dentro da arca, mas antes dele ver a lei que nos condena, que diz: não tenha outros deuses além de mim, não use o meu nome inadequadamente, não coloque nada na minha frente, não esteja indo atrás de ídolos, de santos, de postes, de coisas criadas pelos homens. É isso a introdução do primeiro mandamento, do segundo mandamento, do terceiro mandamento, se referindo a esse Deus. Mas esses mandamentos, eles apontam para mim, apontam para você, apontam para cada um de nós, porque a lei de Deus aponta para uma realidade: nós pecamos, nós quebramos a lei. E o texto diz que nós não podemos mentir e mentimos, que nós não podemos matar e nós matamos pessoas no nosso coração, na nossa mente, nós matamos pessoas nos nossos relacionamentos, que nós não podemos tomar o nome de Deus em vão. Misericórdia, Senhor,
Quantas vezes eu já ouvi uma anedotazinha que envolvia o nome de Deus e não me rebelei contra aquele que disse, e até mesmo fiquei com um sorrisinho no canto do lábio. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque se eu fiz uma vez um desses pecados, eu não honrei meu pai e minha mãe, ou eu não cuidei das coisas referentes à intimidade com as pessoas, de maneira que Deus coloca, um único erro nosso, leva-nos para o inferno. Porque a lei tem um propósito, ela mostra a nossa fraqueza, ela mostra que somos pecadores, ela mostra que nós precisamos do amor, da graça, da salvação, da libertação de Deus. E só quando eu entendo isso, eu me aproximo da lei e a obedeço por gratidão àquele que me tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que me liberta dos meus pecados. Mas as pessoas não estavam entendendo isso. Eles diziam: eu creio em Cristo, eu conheci a Cristo, eu considerei a Cristo, mas agora eu estou voltando. Olha, quem crê em Cristo precisa ser circuncidado, precisa passar por rituais, precisa disso e precisa de Cristo. Ausente de Cristo, desculpem. E agora o autor diz: ei, vocês estão errados. O ensinamento da Escritura é: Deus mandou o Salvador, o seu Filho, que é Deus com ele, que foi qualificado pelo Espírito, que é Deus com ele, que age nos nossos corações como Deus na nossa vida, como Cristo. E eles começam a voltar de Cristo para Moisés. E é por isso que são chamados a considerarem. Considerem, santos irmãos, prestem atenção, santos irmãos, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, vírgula, Jesus. É interessante que o autor ele não põe simplesmente considerem o sumo sacerdote, considerem o apóstolo de Deus, que vocês sabem quem é. O texto diz: considerem ele, o nome dele é Jesus. Volta os seus olhos para Cristo. Não existe nada possível na vida espiritual sem Cristo Jesus. O que significa esse considerar Jesus? Pôr a atenção sobre Cristo, em quem Ele é, o que Ele fez e realizou a nosso favor. Ele é o milagre de Deus a nosso favor. Considerar significa confiar em Cristo, crer em Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Considerar Cristo significa que nós devemos refletir e meditar sobre a pessoa de Cristo, direcionando nosso amor, nossa adoração, nossa servidão a Ele como Senhor das nossas vidas. E aí, de repente, você pode estar dizendo aí: como que isso se aplica a mim? Como isso se aplica a mim? No entanto, você pode estar buscando uma outra coisa. Você pode estar seguindo suas próprias boas obras. Quantos cristãos, eles entendem que a salvação deles tem a ver com aquilo que eles fazem, e se esquecem que tem a ver com o que Cristo fez a seu favor. As nossas obras, como diz o profeta, são como trapos de imundícia. Isso caracteriza aquele que tem as suas obras assim. Você pode estar se concentrando em alguma experiência religiosa. Nossa, eu tive uma experiência. Você pode estar de olho em algum líder espiritual e ele é a sua motivação para a vida espiritual. Ou você pode estar olhando para a sua vida passada, lá atrás, antes de você vir a Cristo Jesus, e pensando naqueles tempos como os bons tempos, os velhos tempos eram legais. Mas não são.
Se é esse o caso, então você precisa considerar Jesus. Você precisa voltar os seus olhos para Cristo. Quando surgirem problemas, considerem Jesus. Quando surgirem tentações, considere Jesus, pense nele. Lembra o que ele disse. Aprenda-o com o Senhor. Entenda que ele é o protetor seu. Quando você estiver pronto para jogar a toalha, e existem muitos momentos na vida de pessoas, como eu e você, que nós pensamos em jogar a toalha para tudo. É como se o autor estivesse dizendo, considere Jesus. Lembre-se de Jesus. Pense na obra de Jesus. Pense no amor de Jesus. Pense na misericórdia de Cristo. Pensa o que ele sofreu na cruz em seu lugar. Pense e creia. Considerar significa isso. Em todo tempo lembrar de Cristo Jesus. E por que é tão importante considerar ou lembrar de Cristo Jesus? É porque se você é cristão, então ele, Jesus, é o objetivo da sua vida. Se você é servo de Deus, você está participando de uma corrida espiritual. E nós estamos participando de uma corrida espiritual. E é uma corrida de muitas dificuldades. É como se fosse aquelas cheias de obstáculos. Mas existe um objetivo. A linha de ultrapassagem ali é aquela onde eu chego, e quando eu chego as coisas passadas vão embora, e agora eu olho só para frente. Você está indo para algum lugar, sua vida não é um produto do acaso cego, você tem um propósito. O cristão é aquele que tem um objetivo de vida, e o objetivo dele se chama Jesus. Porque o objetivo da graça de Deus, ao nos salvar, foi única e exclusivamente através de Jesus. Você não encontra outra afirmação na Escritura. Existem N provas na Escritura, e quando observado, até mesmo de maneira científica, que apontam para um Jesus verdadeiro, histórico. Aquele que andou no nosso lugar, no nosso meio, aquele que sofreu em nosso lugar, aquele que contemplou as mazelas e as maldades dos homens, e mesmo assim cumpriu o seu propósito, e ele foi até o fim. Ó Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. O verdadeiro cristão, como Cristo Jesus, tem um objetivo, e o nosso objetivo é olhar, ter a Cristo como Senhor, crer na bondade dEle e viver sobre a sua graça. Um dia desses, Deus vai nos transformar plenamente para que sejamos igual a Cristo, quando Ele voltar. Enquanto isso, eu e você estamos nessa corrida cristã, nessa batalha espiritual, vivendo para a glória de Deus e para proclamar a Cristo como Senhor Deus, encarnado e que fez a obra a nosso favor e que pode perdoar tantos quantos creem nele para a vida eterna. Esse é o objetivo de Deus para nós, Cristo Jesus e tudo aquilo que Ele alcançou por nós. O autor de Hebreus está dizendo, olha, viver como um crente simplesmente legalista não é a proposta. A lei, ela não é o caminho da salvação. Ela é um objeto de Deus para nossa adoração a Ele, mas não para nossa salvação. Por que eu e você devemos considerar Jesus? Observem o verso 1 ainda. Dizendo que nós devemos considerar Jesus por causa de quem eles são. Portanto, são santos irmãos, participantes da chamada celestial, da vocação celestial. É como se o texto estivesse dizendo, olha, Deus te chamou para ser dele e para você ser do céu, para você passar a viver como cidadão celestial, cidadão do céu. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. O autor está dizendo, olha, lembrem-se que nós somos santos e somos irmãos. Nós somos separados para vivermos como povo de Deus.
E o que Deus tem reservado para nós é mais do que isso que estamos vivendo aqui e agora, porque nós somos chamados celestialmente para algo que também é celestial. É por isso que a chamamos assim: família de Deus, povo de Deus, descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Eles são irmãos santos, separados como uma família especial, literalmente separados. Não foram os judeus que se separaram para Deus. Não somos nós que nos separamos para Deus. Nos dedicamos a Deus e nos santificamos plenamente para que Deus nos aceite. Nós não damos conta disso. O pecado, ele continuamente continua a existir na nossa vida. É Deus quem nos chama, é Deus quem nos separa, é Deus quem cuida, é Deus quem faz a obra, é Deus quem é bom, é Deus quem faz e fez tudo em Cristo Jesus. Eu sou aquele que recebe a graça de Deus. Ele não está dizendo, vocês que se separaram para Cristo, vivam assim ou assado. Ele está dizendo, vocês que foram separados por Deus, vocês que foram santificados por Deus, vocês que são aqueles que são chamados pelo celestial para o celestial. O autor estava querendo tirar toda a expectativa do homem de achar que tem uma honra suficiente para apresentar a Deus um sacrifício suficiente. Ele diz, não, mas vocês são irmãos, porque vocês já aceitaram a Cristo, mas agora vocês estão vivendo não como cristãos, vocês criaram um cristianismo miscigenado, vocês criaram um cristianismo cheio de coisas que não existem mais a partir de Cristo Jesus. Não é a lei é simplesmente para glorificar a Deus, não é mais para meio de salvação, como na verdade nunca o foi. Eles não são especiais porque eram pessoas especiais. A santidade do povo de Deus não é uma santidade autoimposta que eu coloco sobre mim, mas é aquela que Deus produz em mim, por amor a mim, por amor à minha vida, porque Ele desejou, amando-me, salvar-me. E Ele fez isso através de Cristo Jesus. Ser participantes de um chamado celestial, queridos, essa epístola, essa carta, ela foi escrita para aqueles que estão destinados ao céu. Há pouco tempo nós tratamos sobre onde está a nossa morada, onde está o nosso coração, a nossa expectativa, onde nós investimos para viver. E vimos que na vida de uma maneira geral, a gente é tão preocupado em investir numa morada terrena, que nós vivemos tão dedicados a isso, que as outras dedicações ficam meio de lado. Inclusive, a minha vida com Deus. Eu sou tão dedicado ao mundo onde eu estou vivendo agora, a estas coisas que eu digo estar construindo agora, e me esqueço que essas coisas todas passarão. E a única coisa que permanece é aquilo que Cristo tem reservado para nós nos céus, onde o Senhor Jesus diz, eu vou, mas vou preparar lugar para vós outros. Onde o Senhor vai, Jesus? Eu vou para o lugar preparar a morada celestial para vocês. Os crentes, eles são destinados ao céu por causa da graça de Deus. E essa é a única maneira pela qual qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode esperar alcançar o céu, através do chamado de Deus para crer em Cristo Jesus. Como eu lhes disse, a carta foi escrita para crentes, para os judeus que creram no Senhor Jesus. Eles fazem parte da igreja antiga, da igreja mais antiga.
são irmãos santos, participantes de uma chamada celestial, e não por causa da sua bondade, mas por causa da bondade de Cristo. Eles têm fé, eles fazem parte do povo de Deus, contudo, eles estão complicando a coisa. Ao invés de viver em santidade, porque foi para isso que Deus os chamou, eles viviam através das suas próprias forças, e isso não gera santidade. Esse texto se aplica a mim e a você sim. Todos nós também, não no sentido físico, mas espiritual, somos chamados por Deus para uma santa irmandade, uma santa comunhão. Nós nos tornamos participantes de um chamado celestial e por tudo isso também devemos considerar Jesus. Eles deveriam considerar Jesus porque é Ele que é, diz o texto, Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós já fomos apresentados a Jesus. Olha, Ele não é como os profetas que passaram. Ele não é como os anjos, que são seres celestiais, mas criados por Ele. Ele agora é descrito como o Filho de Deus, que está assentado à direita de Deus e que comanda todas as coisas da criação. E agora nós vemos dois outros aspectos da identidade de Jesus. Ele é chamado de apóstolo e ele é chamado de sumo sacerdote. Essa palavra apóstolo é a mesma que é usado se referindo aos apóstolos de Jesus, aos 12. Pedro, Tiago, João e todos os demais. Todos os demais. Mas a palavra apóstolo tem um significado mais amplo do que aquele dos 12 discípulos. Nossa palavra apóstolo é uma transliteração da palavra grega de mais enviar, ou enviado de para algum lugar. Aquele que recebeu a missão para fazer algo em nome de. Os 12 apóstolos, eles foram chamados pelo Senhor Jesus e depois foram comissionados e enviados. Os apóstolos são os enviados. Quando o apóstolo Paulo cai aos pés de Jesus, que fala com ele, e logo naquele momento Deus converte o coração de Paulo e chamava Saulo. Ele reconhece a Jesus como Senhor. E o Senhor diz que o estava enviando para pregar o evangelho aos gentios. Em que sentido, então, nós devemos entender Jesus aqui chamado de apóstolo da nossa fé? Ele foi enviado do próprio céu, sendo ele Deus, como representante oficial da Trindade perante a humanidade. Ele recebeu toda a autoridade do céu para estabelecer seu reino na terra. Quando o Senhor Jesus ressuscita, antes de ser assunto aos céus, e a Escritura nos fala muito claramente disso, diz o texto que Jesus se encontra com seus discípulos. E ele diz aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Vão, vocês devem ir, eu estou mandando vocês irem proclamar aquilo que vocês conheceram a mim. Isso é o que Jesus disse sobre si mesmo. Ele mesmo disse: eu sou aquele que tem autoridade. Dos céus veio o Espírito Santo no batismo de Jesus como homem e diz: esse é o meu Filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Aquele que diz: eu e o Pai somos um. É o verdadeiro Deus. As grandes heresias que aconteceram no mundo antigo aconteciam quando as pessoas negavam a Cristo Jesus. E esse é um dos critérios mais comuns para você diferenciar um cristão de um não cristão. O cristão verdadeiro, ele conhece a Cristo. E ele entende que a Bíblia é a palavra de Deus. E o que ela diz é a verdade. O que a Bíblia diz a respeito de Jesus é que Ele é Deus. Ele é a verdade.
Ele é o Salvador. Ele teve que ser homem para representar-nos e Ele fez. Ele tinha que levar a condenação sobre si no nosso lugar. Ele levou. Ele tinha que aplicar toda a sua graça na vida de todos nós com poder. Ele o fez. Foi na base da sua autoridade dada dos céus que Jesus delegou autoridade aos 12 apóstolos e os enviou para fazer discípulos das nações. Jesus foi enviado do céu com autoridade dada pelo Pai, quando ele diz: porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Evangelho de João, capítulo 12, verso 49. Jesus não teve que falar a respeito do seu próprio nome. Ele falou a mensagem de Deus, ele falou as palavras de Deus, e ele é o apóstolo. Ele não é um apóstolo, mas ele é o enviado dos céus. O texto diz que ele também é o sumo sacerdote da nossa confissão. Bom, nós já fomos apresentados ao conceito do sumo sacerdote, que é aquele indivíduo que tinha a responsabilidade de representar o povo de Deus no Santo dos Santos, no tabernáculo, uma vez por ano, para fazer uma oferta pelo povo. E ele fazia uma oração em nome de todo o povo, que confessava os seus pecados naquele tempo. E agora Jesus é aquele que adentra o Santo dos Santos. É o próprio Cordeiro de Deus. E a palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo verteu o seu sangue, o véu que existia separando o Santo do Santíssimo Lugar foi rasgado de alto a baixo. E agora nós podemos ter comunhão com Deus. Esse é Jesus, o sumo sacerdote que fez o último sacrifício, que fez o sacrifício perfeito e suficiente para salvar tantos quantos vierem a crer em Cristo como seu Salvador. Temos um sumo sacerdote hoje, ele é Jesus. Ele está no céu, está no trono. Ele se apresentou como sacrifício, e ele se apresentou diante do Pai, e o Pai dá o lugar para ele se assentar. Ele é Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é a bênção sobre a nossa vida. O texto, a partir daí, do verso 2 até o verso 4, nos mostra as obras de Jesus e as obras de Moisés. E aqui é o segundo argumento que nós vemos no autor. E o argumento dele é: existe uma diferença entre Moisés, e existe um argumento sobre Jesus. Existe uma consideração. E a primeira coisa que ele vai nos mostrar é: Moisés deve ser considerado também. Ele foi um homem fiel, ele foi usado, ele fez aquilo que estava proposto, apesar de ter tido algumas coisinhas, mas ele cumpriu o propósito na sua vida. E o texto vai falar de várias comparações entre Moisés e Jesus. Não que eles são iguais, mas um aponta para o outro. E isso significava muito para o hebreu. Moisés era o herói da fé judaica. Foi ele quem enfrentou o faraó. Foi ele quem determinou as leis e disse que, as pragas e disse que elas viriam. Foi ele quem conduziu o povo no deserto. Foi ele que subiu no monte e recebeu as tábuas da lei, que ficou com raiva e quebrou e teve que subir no monte de novo para Deus dar de novo. Foi ele quem deu a promessa de uma terra e de uma nação nova, que ele ouviu de Deus. No verso 2 aí do capítulo 3 diz que ele foi fiel. E no capítulo 3, verso 2, diz que Jesus foi fiel. No capítulo 3, verso 3 aí do texto, diz que ele recebeu honra, e ele recebe honra, como representante da casa de Deus. No verso 3, Jesus, ele é o construtor da casa de Deus. E ele recebe honra por causa disso.
Enquanto um cuida das coisas na casa de Deus, Jesus fez a casa. Jesus mora na casa. E essa casa é a sua igreja. Moisés foi fiel na casa de Deus como servo. Jesus foi fiel na casa de Deus como filho na sua própria casa. E nós estamos sendo levados para morar com Ele. A casa é dele. A relação que existe entre Moisés e Jesus, ela aponta para uma diferença qualitativa, que não dá nem para você enumerar o tamanho dessa diferença, porque um é Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra, como diz Hebreus capítulo 1, verso 2 e 3. Enquanto Moisés é aquele que ia no templo, fazia as coisas no templo, obedecia à voz de Deus. E aí, Jesus não é aquele que vai, é aquele que é. Uma das qualidades mais importantes de um apóstolo é ser considerado fiel. Cumprir os deveres para os quais ele foi designado. Jesus não é apenas o apóstolo da nossa fé, mas ele é o apóstolo fiel. E isso é muito importante. Jesus tem um adjetivo que o qualifica acima de todos. Ele não precisava se santificar para estar na presença do Pai, porque ele já era santo. Enquanto os outros sacerdotes tinham que passar por um ritual extremamente cuidadoso para entrar no Santo dos Santos. E se nesse processo, essa pessoa que entrou dentro do Santo dos Santos não confessou um dos seus pecados, Jesus não tinha que confessar, ou alguma coisa não foi feita corretamente, ele era fulminado, ele morria queimado por Deus ali dentro. E era uma coisa tão séria e tão santa que eles amarravam um cordão, muitas vezes, na cintura ou nos pés daquele sacerdote. Porque se ele entrasse de maneira indigna e Deus visse alguma indignidade nele, e ele era morto, ninguém podia lá tirar aquele homem morto lá dentro. Mas quando Jesus chega diante do Pai para nos representar, ele é puro, ele é santo, não tem pecado nenhum. Ele não tem que fazer nenhum sacrifício por causa dele, mas todo sacrifício ele faz a nosso favor, para que nós possamos ter redenção. E quando cremos em Cristo, esse sumo sacerdote nos representa diante do Pai. Único, o maior, o qual era representado por todos os outros, inclusive Moisés. Mas lembre-se, Jesus é o construtor. No verso 3 e 4 diz, pois ele foi considerado digno de mais glória do que Moisés, na mesma medida em que o construtor da casa tem mais honra do que a casa. Quem faz a casa é dono da casa. Ele é maior do que a casa. Já construiu uma casa? Tem uma casa? Aquele indivíduo que faz a casa, se ele perde a casa, ele continua sendo alguém. Ele não é a casa. Ele é maior do que a casa. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Jesus é o Criador de todas as coisas. Aqui chegamos ao primeiro ponto do contraste entre Jesus e Moisés. Está na área da criatura versus o Criador. Nós dissemos que Moisés foi fiel como servo na casa de Deus. Mas a fidelidade de Jesus transcende a um mero servo. Jesus não apenas serviu a casa, ele construiu a casa. É a casa onde nós moramos, é o céu. Ele construiu a nossa vida e existência, onde existimos. Quando nós lemos sobre o construtor de uma casa, aqui nesse texto, a gente pensa no arquiteto, a gente pensa no empreiteiro, a gente pensa no trabalhador da construção civil, e a gente entende que a casa é muito melhor do que o dono da casa, ou o construtor da casa. Assim, duas imagens retratadas na figura aqui do texto, construtor
e o chefe de uma família. O que está em vista? As duas coisas. Moisés teve a sua importância diante de Deus, mas Jesus era Deus. E tudo que Moisés fez foi para mostrar o que Deus faria no futuro. Ele foi um libertador. Jesus é o verdadeiro e único libertador. Porque Jesus é a cabeça e fundador da nossa família espiritual. Quando você passa a ter fé em Cristo, você descobre que Ele se tornou seu irmão mais velho. E nós nos tornamos co-herdeiros com Ele. A Escritura diz que Jesus é o herdeiro e nós somos co-herdeiros de Cristo. Ele sendo o herdeiro do reino e você se tornando um com Ele. Mas Ele não é só criador de algo, alguma coisa específica. A Escritura diz que Ele é criador do céu e da terra. E de todas as outras coisas. João capítulo 1, verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E é exatamente aqui que o autor chega e diz para nós que Jesus é melhor que Moisés. Moisés morava na sua casa. Jesus construiu a sua casa. Moisés era apenas um servo na casa, mas Jesus era o filho do dono na casa, sendo ele Deus com o Pai. De que casa você é? Qual é a casa que você mora? A casa espiritual. No verso 5 diz: Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Mas Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Você faz parte da casa de Deus? Você crê em Jesus como Deus, Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas com o poder da sua palavra? Você crê naquilo que a Escritura traz como verdade? Você já experimentou a graça de Deus no seu coração? Falando alto, mais do que as dúvidas e as ansiedades que você possa ter dentro de ti, a graça de Deus, o testemunho do Espírito em você, em algum momento já te convenceu e te fez prostrar na presença do Senhor, dizer: está aqui a minha vida, Senhor, eu sou do Senhor. Só que o texto, ele diz que para a gente fazer parte da casa, nós temos que guardar firme a ousadia e a exultação da esperança. Nós temos que ser perseverantes. Até aqui, tudo que lemos no livro de Hebreus foi para nos ensinar alguma coisa. Mas agora a coisa é prática. Ou seja, ele tem nos ensinado ou falado sobre Jesus e como ele é melhor do que anjos, como ele é melhor do que profetas, como ele é melhor do que Moisés. Mas agora nós passamos a ouvir o profeta, o instrumento, o autor de Hebreus, falando de algo prático. E o que ele diz? Ele diz que nós precisamos ser perseverantes. Perseverantes no quê? Na fé. No exercício de fé. Na vida cristã. Irmãos, Jesus é o herdeiro da família. É uma família a qual nós pertencemos. E nesse ponto, e é exatamente aqui nesse ponto, que somos apresentados a uma cláusula condicional. É o se. Se certas condições forem verdadeiras, nós somos considerados irmãos de Cristo. E morando na mesma casa que Cristo Jesus. Qual é a condicional? O autor de Hebreus diz que nós temos que ser fiéis. Pois Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardamos
firme, a ousadia e a exultação da esperança. Você é crente? Isso significa, você crê em Jesus como seu Salvador? Você crê que Ele veio dos céus, enviado pelo Pai para morrer em seu lugar? Em alguma forma o Espírito tocou no seu coração e lhe fez entregar a sua vida para Ele? Louvado seja Deus por isso. Que bom! Que bom, eu fico muito feliz. Só que mais do que isso, o texto diz que nós devemos guardar firme a ousadia e a exultação da esperança. Ou seja, nós temos que continuar de maneira fiel na vida cristã, jamais negando a Cristo. Jesus é o filho fiel da casa, e nós somos daquela casa. Jesus é o herdeiro da casa, e nós somos herdeiros da casa com Jesus. A questão ainda não foi resolvida na mente dos leitores, se eles realmente continuarão a manter firme a sua confiança em Jesus, porque alguns estavam tirando a confiança em Jesus e pondo na lei. Ao invés de testemunharem a Jesus, amarem a Cristo, louvarem a Cristo, eles pregavam lei, faça isso, deixa de fazer aquilo, é assim que é, do outro jeito que não é, e Cristo ficou de lado. O autor de Hebreus diz, ei, o que mantém na sua mente, na sua história de vida, se você é um verdadeiro cristão, é se você crê verdadeiramente em Cristo e vive Cristo Jesus. Se os seus olhos estão em Cristo e não saem de Cristo Jesus. Só uma coisa que existe no texto, que tem que existir em nós, resistência. Nós temos que perseverar na fé, naquilo que cremos, para quem vivemos e no poder de quem vivemos. Nós somos chamados aqui a manter-nos firmes, literalmente, a derrubar qualquer coisa que possa me fazer orgulhoso diante de Deus ou possa me afastar de Deus. Sabe o que nos faz orgulhoso? Eu fico impressionado quando alguém se acha suficiente para fazer alguma coisa para se manter na presença de Deus. Isso é orgulho demais. Como eu posso imaginar que fazer alguma coisa vai me aproximar de Deus? Ou me dar a salvação? Deus quer a minha vida de intimidade com Ele como fruto da presença dEle em mim. E eu louvo a Deus sendo obediente a Ele. A obediência, ela é fruto de fé. Não é para causar a salvação, mas é por causa da salvação. Eu vivo como Deus quer, porque eu glorifico ao Deus da minha salvação. Não faço simplesmente obras porque eu quero alcançar a salvação. Isso é orgulho. E Deus está quebrando aqui, está dizendo, não é assim. Cristo fez a obra. Eu agora devo crer, e por causa disso, eu glorifico a Deus com os meus atos, com o meu coração, com a minha piedade, com a minha disposição de continuar em Cristo Jesus. Derrube as coisas que você tem usado para sua autoconfiança. Dependa de Cristo. Abandone a sua confiança, o orgulho da sua própria esperança, para que nós possamos ficar firmes até o fim. A vitória na corrida, eu falei agora mesmo para vocês, que é a vida cristã. A vitória não é você ter começado a corrida. A vitória é quando você chega no objetivo. Nós estamos na corrida, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se eu tirar os olhos do autor e consumador da minha fé, se eu deixar de ter os meus olhos, a minha esperança, a alegria e tudo mais, se eu tirar meus olhos de Cristo e parar, eu não ganhei. A história dos hebreus é de um povo que começou bem,
mas agora estava começando a parar de correr. E aqui o aviso é dado. O alerta é que a vitória só vai para quem perseverar até o fim. Você crê em Jesus? Você é membro da família de Deus? Quando eu lhe fiz a pergunta, que família você faz parte? Biblicamente, baseado nesse texto, você deveria dizer, por causa de Cristo Jesus e o amor dele por mim, eu sou da família de Deus, eu tenho casa reservada para mim nos céus. A fé que Deus dá é uma fé que continua. A fé que Deus coloca no nosso coração é uma fé que continua. Quando Deus salva um homem, Ele o salva de maneira permanente e contínua. E o povo de Deus é conhecido exatamente por isso, porque ele continua a acreditar e viver com os olhos postos no autor e consumação da sua fé, Jesus Cristo. Como é que você pode saber se você é uma pessoa realmente filha de Deus? Acredite em Cristo. Continue acreditando. Persevere na sua fé. Isso não quer dizer que você não vai tropeçar. Não quer dizer que você não vai cansar. Não quer dizer até mesmo que em algum momento da vida você vai ter dúvidas. Elas são próprias do coração humano frágil e sujeitos a várias coisas e a várias opiniões que são trazidas. Mas lembre-se, o verdadeiro servo de Deus, mesmo que caia, mesmo que tropece, pela graça de Deus ele levanta, ele volta para o caminho e ele continua a manter firme a sua confiança em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que nós encontramos nessa parte do texto de Hebreus. Ainda vamos ver muitas outras, referindo-se à pessoa de Cristo Jesus. Mas essa é muito especial, porque eu posso olhar para mim e posso analisar como tem sido a minha vida como morador da casa celestial. Eu quero convidar a orar. Queria te pedir que baixasse sua cabeça, se possível, e você se colocasse na presença de Deus. Nessa oração, peça ao Senhor para manter a sua fé, sustentá-lo nas suas fragilidades. Deus não deixa de ser Deus, porque alguém acredita ou não. Ele continua a ser exatamente quem Ele é. Peça para Deus criar essa verdadeira convicção no seu coração e gerar uma vida de fidelidade ou de retorno à fidelidade a Deus, se você tem alguma dificuldade. Ó Deus, a tua igreja se coloca diante do Senhor de maneira humilde, testemunhando, Pai, que ouvimos a tua palavra. E como naquele tempo o autor de Hebreus admoestou a igreja para não se desviar de Cristo e voltar a viver única e exclusivamente na esperança que há em Cristo, o autor da nossa fé, o sustentador da nossa vida. Ó Deus, que de igual forma nós possamos, abençoados pelo Senhor, Pai, sermos sustentados na nossa fé e numa vida de fidelidade, a fim de que os nossos atos sejam de obediência, sim, mas por louvor, por gratidão, porque o Senhor é bom.
Ó Deus, se há entre nós alguém que chega à conclusão de que jamais entregou a sua vida a Ti, que esse seja o momento exato de conhecer a sua bondade, o seu amor, a sua intimidade dentro do lar, onde habita o Senhor e toda a sua bondade. Ó Deus, cuida dessas pessoas e traga-lhes a alegria da salvação em Cristo Jesus. Se estivermos vacilantes, ó Pai, endireita os nossos caminhos, rumo ao autor e consumador da nossa salvação e fé, Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, Pai, que fazemos em nome de Jesus. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito esteja com cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.